Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês sobre pontuação, a nossa aula de língua portuguesa, tá? Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar com alguns textos para trabalhar com esses pontos que nós aprendemos na aula anterior. Quais são eles? Vírgula, reticência, dois pontos, ponto e vírgula, travessão, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Esses sinais, eles são muito importantes na nossa escrita, porque quando estamos escrevendo, registrando nossas falas, nossos textos, esses sinais são fundamentais nos auxiliar na leitura. A gente vai ver um exemplo disso, pegando um texto sem pontuação nenhuma. Vocês vão ver a diferença, tá? Quando a gente lê um texto sem pontuação, a nossa compreensão, até a maneira como a gente lê, ela muda, né? Ela fica diferente. Vamos ver um exemplo aí na telinha, acompanhem comigo. É um texto que você tem, com certeza você já deve ter ouvido a história da cigarra e a formiga, né? Uma fábula. E aí esse texto aí, se você observar, ele não tem pontuação, ou seja, vírgula, ponto, né? Reticência, não tem nada aí. Como vai ficar a leitura sem essa pontuação? Olha como fica, preste atenção na minha leitura. Ó. Vamos lá. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno e a cigarra veio à casa da formiga para pedir que ele desse o que comer à formiga, enquanto perguntou a ela: e o que é que você faz durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Vocês perceberam que não tem pontuação, eu leio direto, eu paro aonde eu quero, né? E a informação, ela não fica clara dessa forma, porque sem a pontuação, eu não faço as entonações e as pausas adequadas numa leitura para indicar o que ela quis expressar com aquilo, se ela estava perguntando, se ela estava afirmando, né? Se aquele fato fecha DLA, que ela foi da casa da formiga, ponto. Essas ideias, elas estão soltas, está tudo misturado. E se vocês perceberem, tinha verão, perto de verão, ficou um pouco confusa essa parte, porque não tem pontuação. É um texto que não tem vírgula, ela não tem ponto final, né? Eu não fiz as pausas adequadas na leitura ali. E à medida que você está lendo, você está ouvindo a história, você fica sem entender o que exatamente o personagem fez e o outro respondeu, ou vice-versa, ok? Então, a função dos sinais de pontuação são para tornar a leitura compreensível e a gente fazer as pausas adequadas e a entonação na nossa leitura, na nossa voz, à medida que a gente está lendo o texto, apresentando a história para alguém, principalmente ao fazer a leitura dele para outras pessoas que estão ouvindo. Então, eu preciso usar esses sinais na hora da minha leitura, na hora da minha escrita, para poder ficar compreensível o texto, o meu registro ali, para quem tiver contato com esse texto ou então estiver lendo, tá bom? Então vamos ver esse mesmo exemplo que eu peguei da cigarra e a formiga, dessa fábula, e a gente vai ver esse texto com a pontuação, para ver a diferença, né? Sem a pontuação e com pontuação. Lembrando que quando a gente lê, se eu fosse ler esse texto, eu ia ler bem rápido, né? A cigarra e a formiga estavam na floresta, eu não faço a respiração, porque não tem nenhum canto para me parar ali, uma vírgula, fazer uma pausa. É uma pausa breve, né? Rápida. Mas eu paro, faço uma respirada para me continuar a leitura. E sem a pontuação não tem como eu fazer isso. Eu vou lendo, leio, e eu não consigo fazer a pausa adequada, tá bom? Então vamos ver esse texto aqui, como eu falei, da cigarra e a formiga agora, com a pontuação, para ver a diferença. Vamos lá, acompanha na telinha comigo. Vamos lá. Olha só como ele já está organizado aí, em formatos diferentes. Só por causa da pontuação. Ele lá estava tudo junto, né? Você vê a diferença aí? Olha aí, ó. Olha a diferença. Né? Ele está corrido, uma linha, juntando tudo, né? Terminou a primeira linha, vai para a segunda e não tem pontuação. Já na segunda, a gente vê aí, ó, a maneira como ele está organizado. Ok? Vamos para a leitura. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que ele desse o que comer.
A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Olha só os sinais utilizados aí, se você observar. Na primeira frase, né, tem uma vírgula, na primeira frase tem uma vírgula e um ponto. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Eu fiz uma pausa breve no meio da frase e concluí lá, em grãos, né, ponto final. Na outra frase, a gente também vê uma vírgula e um ponto final. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que ele desse o que comer. Ok? Ponto final, terminei minha frase aí. E a outra, ó, a formiga então perguntou a ela, olha os dois pontos aí, indicando a fala, a resposta de alguém lá, ó, perguntando no caso, né? A formiga então perguntou a ela, dois pontos aí, ó. Aí tem um travessão no início da próxima frase e da outra, que no caso é a pergunta e a resposta aí, né? Aí tem o travessão. E o que é que você fez durante todo o verão? É uma pergunta, eu não posso ler só simplesmente e o que você fez durante todo o verão. Eu tenho que, né, demonstrar que é uma pergunta. Então, e o que é que você fez durante todo o verão? É uma pergunta, não é isso? Então, eu uso o sinal de interrogação. E o próximo, outro travessão, indicando, né, resposta. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Aí tem outro travessão para indicar, né, para terminar a frase e indicar que quem falou foi a cigarra, que também termina com ponto final. Aí depois a penúltima linha, ó, e a formiga respondeu, dois pontos, ó. Muito bem, olha a vírgula aí, pois agora dance. Olha o ponto de exclamação. Muito bem, pois agora dance. É uma exclamação no final. É um texto de Ruth Rocha, né, a cigarra e a formiga. E vocês estão vendo a diferença aí com a pontuação na leitura? Então, essa é a função dos sinais de pontuação, tá? Na hora que a gente vai ler um texto, esses sinais, eles demonstram para mim as pausas que eu tenho que fazer ou a entonação de uma pergunta, né, de uma afirmação ou de uma admiração. Não, que é o ponto de exclamação. E esses sinais precisam estar presentes no registro, ou seja, no texto escrito. Por isso que a gente trabalha com esses sinais de pontuação na escrita. E eles são muito importantes na hora que a gente vai elaborar um texto. Que você vai elaborar um diálogo, citar a palavra de alguém, né, uma frase que alguém falou. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui comigo agora? Vamos lá. Tem alguns textos para a gente pontuar. Como eu falei, sem esses sinais de pontuação, vai ficar difícil, tá? A gente não vai conseguir fazer a leitura adequada. Olha, vamos ver um exemplo agora sem a pontuação de novo, como eu falei para vocês. Esse aqui não tem os textos os sinais de pontuação, né, para a gente pontuar. Eu vou ler esse primeiro aqui, no caso, ó, se você observar, ele não tem. Eu vou ler sem fazer as pausas adequadas, do jeito que ele está aí apresentado, né? A professora estava entregando as produções de texto que os alunos haviam feito em casa quando entregou a do Joãozinho. Ele falou, Joãozinho, por que você não terminou sua produção de texto? É, professora, o meu pai precisou sair. Não ficou as informações tudo misturado, né? Sem sentido algum. Não entende se ele entregou, se ele não entregou, porque ele não entregou a produção de texto. Essas informações, elas estão tudo baralhadas. Os sinais de pontuação servem para organizar meu texto, né? Ficar mais clara a informação. Vamos colocar os sinais de pontuação nesse texto aí? Vamos lá. A professora estava entregando as produções de textos que os alunos haviam feito em casa. Ó. Informação. Ponto final. Ok? Quando entregou a do Joãozinho, ela falou. Ó, falou. Dois pontos. Vai indicar a fala, né, da professora aqui embaixo. Ó. Aí eu coloco o quê? Travessão, ó. Joãozinho. Estou chamando alguém, eu separo aqui, ó. Joãozinho. Eu coloco uma vírgula aqui. Joãozinho, por que você não terminou sua produção de texto? Olha a pergunta, professora. Quando é pergunta, eu uso o sinal de interrogação. Por que você não terminou seu texto? Aí ele respondeu aqui, ó. É, professora.
seja, informou, professor. O meu pai precisou sair. Outra afirmação aqui dele, ó. Ele confirma, professor. O meu pai precisou sair. Então, ele afirma que realmente, professor, eu não entreguei. E ele explica, né, depois, com outra frase afirmativa, com sinal de ponto final, ó. O meu pai precisou sair. E aí ele explica por que ele não fez a produção, porque talvez o pai dele não tenha auxiliado ele na atividade. Tá? E assim a gente pode trabalhar outros textos. Nas próximas aulas a gente vai ver outros exemplos também, com textos sem pontuação e como colocá-los, tá bom? Para poder entender mais ou menos essa atividade aí direitinho, ok? Nossa aula fica por aqui, te aguardo na próxima aula para a gente continuar falando sobre a pontuação nos textos, tá bom? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem preparado para vocês. Tchau, tchau!